Quinta parte. Crentes de um mundo esquecido. Sei o que acontecerá se tomar a decisão errada. Devo ser forte, não devo tomar o poder para mim mesmo, porque eu vi o que acontecerá se eu o fizer. 35. Para trabalhar comigo, Kauser dissera, só peço que me prometa uma coisa. Confie em mim. Ben flutuava em silêncio em meio às brumas, imóvel. Fluíam ao redor de seu corpo como um riacho silencioso, acima, adiante, dos lados e abaixo. Tudo eram brumas ao seu redor. Confie em mim, Ven, ele dissera. Confiou em mim o suficiente para saltar da muralha, e eu a peguei. Terá que confiar em mim desta vez também. Eu pegarei você. Eu pegarei você. Era como se não estivesse em lugar nenhum. Em meio às brumas, das brumas, como Ven invejava as brumas. Elas não pensavam, não se preocupavam, não sofriam. Confiei em você, Kelzer, ela pensou. Eu realmente confiei, mas me deixou cair. Prometeu que nas suas gangues não havia traições. E quanto a isso, enquanto a sua traição flutuava com um estanho apagado para ver melhor as brumas. Eram levemente úmidas e frias contra sua pele, como a pele de um homem morto. Por que isso importa agora? Pensou, olhando para cima. Por que alguma coisa importa? O que disse para mim, Kelsier? Que eu nunca entendera realmente? Que ainda precisava aprender sobre amizade? Enquanto você nem lutou com ele? Ele estava parado ali. Novamente, em sua mente, o Senhor Soberano derrubou com um golpe desdenhoso. O sobrevivente morrera, como qualquer outro homem. É por isso que estava tão hesitante em prometer que não me abandonaria? Desejou poder simplesmente partir, flutuar para longe, transformar-se em bruma. Uma vez, ela desejara a liberdade, e então presumira que a tinha encontrado. Estava errada. Isso não era liberdade. Esse pesar, esse buraco dentro dela, era o mesmo que antes, quando Ren a abandonara. Qual era a diferença? Ren, ao menos, tinha sido honesto. Sempre prometera que partiria. Kauser a guiara, dizendo para ela confiar em amar, e confiar e amar. Mas Ren sempre fora sincero. Não quero mais isso, sussurrou para as brumas. Não podem simplesmente me levar? As brumas não responderam. Continuaram a rodopiar, brincalhonas, despreocupadas, sempre mudando, e de algum modo, sempre as mesmas. Senhora, uma voz insegura a chamou, vinda de baixo. Senhora, é você aí em cima? Vento suspirou, queimando o estanho. Então apagou o aço e deixou-se cair. Sua capa de bruma se agitava enquanto descia, aterrissou silenciosamente no telhado sobre o refúgio. Sazed estava próximo, ao lado da escada que os vigias usavam para chegar ao telhado. Sim, Sazed? Perguntou, cansada, estendendo a mão para puxar as 3 moedas que estava usando como âncora para se estabilizar, como pernas de um tripé. Uma delas estava dobrada e retorcida, a mesma moeda que Kelsier e ela haviam usado para competir há vários meses. Sinto muito, senhora, Caesar disse. Simplesmente me perguntava onde tinha ido. Ela deu de ombros. É uma estranha noite silenciosa, creio, Caesar comentou. Uma noite de luto. Centenas de Ska haviam sido massacrados após a morte de Kelsier, e mais centenas foram pisoteados em meio à pressa de fugir. Eu me pergunto se a morte dele chegou a significar alguma coisa. Ela disse em voz baixa. Provavelmente, salvamos muito menos Ska do que foram mortos. Assassinados por homens maus, senhora. Ham com frequência se pergunta se há mesmo essa coisa chamada mal. Mestre Hammond gosta de fazer perguntas, Caesar comentou, mas sequer questiona as respostas. Há homens maus, assim como há homens bons. Vin balançou a cabeça. Eu estava errada sobre Kelsier. Ele não era um homem bom. Era só um mentiroso. Nunca teve um plano para derrotar o Senhor Soberano. Talvez, Caesar ponderou. Ou talvez não tenha tido a oportunidade de levar o plano a cabo. Talvez nós não tenhamos entendido o plano. Soa como se ainda acreditasse nele. Vin se virou e se aproximou da beira do telhado, plano, encarando a cidade escura e silenciosa. Acredito, senhora, Caesar afirmou. Como? Como pode? Caesar balançou a cabeça, aproximando-se dela. A crença não é simplesmente uma coisa que os momentos felizes e os dias brilhantes.
Creio. Não é uma coisa para os momentos felizes e os momentos brilhantes. Creio. O que é a crença? O que é a fé? Se você não continuar com ela depois do fracasso, Vin franziu o senho. Qualquer um pode acreditar em alguém ou em alguma coisa que sempre tem sucesso, senhora. Mas o fracasso, sim. Isso é difícil de se acreditar, certo e verdadeiramente. Difícil bastante para ter valor, creio. Vin negou com a cabeça. Kelsier não merece. Você não quer dizer isso, senhora, Caesar disse calmamente. Está só zangada pelo que aconteceu. Está machucada. Ah, eu quero dizer isso, Vin disse, sentindo uma lágrima em sua bochecha. Ele não merece nossa crença. Nunca mereceu. Os Ska pensam diferente. As lendas sobre ele estão crescendo rapidamente. Terei que retornar aqui em breve para compilá-las. Vin franziu o senho. Vai reunir histórias sobre Kelsier? É claro, Caesar confirmou. Eu compilo todas as religiões. Vin bufou. Não é de nenhuma religião que estamos falando, Caesar. É sobre Kelsier. Discordo. Ele é certamente uma figura religiosa para os Ska. Mas nós o conhecíamos, Vin disse. Ele não era um profeta ou um deus. Era apenas um homem. Assim como muitos deles, creio, Caesar respondeu, em voz baixa. Vin apenas balançou a cabeça. Ficaram em silêncio por um momento, observando a noite. E os outros? Ela finalmente perguntou. Estão discutindo o que fazer. Caesar contou. Creio que estão decidindo deixar Luthadel separadamente e buscar refúgio em outras cidades. E você? Devo viajar para o norte, para minha terra natal, o local dos guardadores, para que possa partilhar o conhecimento que possuo. Devo contar aos meus irmãos e irmãs sobre o diário de viagem, especialmente as palavras a respeito de nosso ancestral, o homem chamado Rashek. Há muito o que se aprender nessa história, creio. Ele, ele se deteve, então olhou para ela. Não é uma jornada que posso fazer com outra pessoa, senhora. Os locais dos guardadores devem permanecer em segredo, até de você. É claro, Ben pensou. É claro que ele vai embora também. Voltarei, ele prometeu. Claro que vai, como todos os outros fizeram. A gangue a fez sentir necessária por um tempo, mas ela sempre soube que terminaria. Era hora de voltar para as ruas, hora de estar sozinha novamente. Senhora, César falou lentamente, ouviu isso? Ela deu de ombros. Mas havia algo, vozes, ele franziu o senho, andando até o outro lado do edifício. Ficaram mais altas, tornando-se facilmente perceptíveis, até mesmo sem estanho. Reclinou-se sobre a beirada do telhado. Um grupo de Ska, talvez uns 10, estava na rua abaixo. Uma gangue de ladrões? Vence se perguntou, enquanto Caesar se juntava a ela. A quantidade de pessoas aumentava à medida que mais Ska saíam timidamente de suas habitações. Venham, disse um Ska, parado na frente do grupo. Não temam as brumas? O sobrevivente não chamou a si mesmo de Lorde das Brumas? Não disse que não tínhamos nada a temer nelas? De fato, elas nos protegerão, nos darão segurança, nos darão poder até. Enquanto mais e mais Ska deixavam suas casas sem repercussão óbvia, o grupo começou a aumentar cada vez mais. Vá chamar os outros, Ben falou. Boa ideia, Caesar concordou, indo rapidamente para as escadas. Seus amigos, seus filhos, seus pais, suas mães, esposas e amantes, o Ska disse, acendendo uma lanterna e levantando-a. Eles morreram nas ruas, nem a meia hora daqui. O senhor soberano não teve a decência de limpar a matança. A multidão começou a murmurar, concordando. Mesmo quando a limpeza ocorrer, o homem disse, serão as mãos do senhor soberano que vão cavar as covas? Não, serão nossas mãos. Lord Kelsier falou sobre isso. Lord Kelsier. Vários homens concordaram. O grupo estava ficando maior agora, com a presença de mulheres e jovens também. Um ranger na escada anunciou a chegada de Ham. Pouco depois, ele foi seguido por Caesar, Brisa, Doxon, Fantasma e até mesmo Trevo. Lord Kelsier, proclamou o homem lá embaixo. Outros acenderam tochas, iluminando as brumas. Lord Kelsier lutou por nós hoje. Matou um inquisidor imortal. A multidão murmurou em acordo. Mas então ele morreu, alguém gritou. Silêncio. E o que fizemos para ajudá-lo? O líder perguntou. Muitos de nós estavam lá. Milhares de nós. Nós ajudamos? Não, esperamos e observamos enquanto ele lutava por nós. Ficamos ali, estupidamente, e o deixamos cair. Nós o vimos morrer. Ou não. O que o sobrevivente disse? Que o senhor soberano nunca poderia matá-lo realmente?
Kelsier é o Senhor das Brumas. Ele não está conosco agora? Vin se virou para os outros. Rem observava cuidadosamente, mas Briz apenas deu de ombros. O homem é obviamente maluco, um fanático religioso. Eu digo para vocês, amigos, gritou o homem na rua. A multidão ainda crescia e mais tochas eram acesas. Eu lhes direi a verdade. Lord Kelsier apareceu para mim esta noite. Disse que sempre estaria conosco. Vamos deixá-lo cair novamente? Não! Veio a resposta. Brisa balançou a cabeça. Não imaginava que tivessem isso neles. Pena que seja um grupo tão pequeno. O que é aquilo? Dox perguntou. Vin se virou, franzindo o senho. Havia um clarão de luz ao longe, como tochas acesas nas brumas. Outra apareceu a leste, perto de um bairro pobre Ska. Uma terceira apareceu, então uma quarta. Em questão de segundos, parecia que toda a cidade estava brilhando. Seu gênio maluco, Dawson sussurrou. O quê? Trevo perguntou, franzindo o senho. Não nos demos conta. Dox replicou, o Ation, o exército, a nobreza. Não era isso que Kelsier estava planejando. Este era o trabalho dele. Nossa gangue nunca derrubaria o Império Final. Éramos muito poucos, a população inteira de uma cidade, no entanto. Está dizendo que ele fez isso de propósito? Brisa perguntou. Ele sempre me fazia a mesma pergunta. Caesar interviu um pouco atrás. Sempre perguntava o que dava tanto poder às religiões. Toda vez eu respondia o mesmo. Caesar olhou para eles, inclinando a cabeça. Eu dizia que era porque seus crentes tinham algo que os fazia sentir paixão. Algo ou alguém. Mas por que ele não nos contou? Brisa perguntou. Porque ele sabia, disse em voz baixa. Sabia que algo com o qual jamais concordaríamos. Sabia que teria que morrer. Brisa balançou a cabeça. Não acredito nisso. Por que então se incomodar conosco? Ele poderia ter feito isso por conta própria. Por que então se incomodar? Dox, Vin falou, virando-se. Onde é o armazém que Kelsier alugou, onde fazia suas reuniões como informante? Dawson se deteve. Não é muito longe, na verdade. Duas ruas abaixo. Ele disse que queria que fosse perto do esconderijo de emergência. Quero que me mostre, Vin disse, descendo pela lateral do edifício. Os Ska, reunidos, continuavam gritando, cada grito mais forte do que o anterior. Toda a rua ardia com luz. Tochas, tremeluzindo, formavam as brisas em uma chama brilhante. Transformavam as brisas em uma chama brilhante. Dawson a levou rua abaixo, enquanto o resto da gangue o seguia. O armazém era uma estrutura grande, quadrada e esquecida de uma seção industrial do bairro Ska. Vin se aproximou, avivou o peltre e arrebentou o cadeado. A porta se abriu lentamente. Dawson levantou sua lanterna e a luz revelou pilhas cintilantes de metal. Armas, espadas, machados, bastões e elmos brilhavam na luz, um incrível tesouro prateado. A gangue encarou o salão, assombrada. Este é o motivo, Vin disse, em voz baixa. Ele precisava que a fachada de Renault comprasse armas em grande número. Sabia que a rebelião precisaria se quisessem tomar a cidade com sucesso. Por que reunir um exército então? Ham perguntou. Era só uma fachada também? Acho que sim, Vin falou. Errado, uma voz disse, recuando pelo armazém cavernoso. Havia muito mais do que isso. O grupo se sobressaltou e Vin avivou seus metais, até que reconheceu a voz. Renault? Dawson levantou ainda mais a sua lanterna. Mostre-se, criatura. Uma figura se moveu no fundo do armazém, permanecendo nas sombras. Contudo, quando falou, sua voz era inconfundível. Ele precisava de um exército para ter um núcleo de homens treinados para a rebelião. Essa parte do plano foi prejudicada pelos acontecimentos. Essa era só uma parte do porquê de ele precisar de vocês, no entanto. As casas nobres precisavam cair para deixar um vazio na estrutura política. A guarnição tinha que deixar a cidade para que os Ska não fossem massacrados. Ele planejou tudo isso desde o começo, Ham disse, com assombro. Kelsier sabia que os Ska não se levantariam. Haviam estado submetidos por tempo demais e condicionados a pensar que o Senhor Soberano era dono tanto de seus corpos quanto de suas almas. Ele entendeu que nunca se rebelariam, não até terem um novo Deus. Sim, Renault disse, dando um passo para frente. A luz iluminou seu rosto, e Venom engasgou de susto. Kelsier! Exclamou. Ham a segurou pelo ombro. Cuidado, criança. Não é ele.
A criatura olhou para ela. Usava o rosto de Kalzer, mas os olhos eram diferentes. O rosto não tinha o sorriso característico de Kalzer. Parecia oco, morto. Peço desculpas, ele disse. Essa seria minha parte do plano. E essa foi a razão original pela qual Kalzer me contratou. Eu teria que tomar seus ossos assim que estivesse morto, e então aparecer para seus seguidores para lhes dar fé e força. O que você é? Ven perguntou, horrorizada. Renault. Kalzer olhou para ela. Então seu rosto brilhou, tornando-se transparente. Ela pôde ver seus ossos sob a pele gelatinosa. Isso a fez lembrar de um espectro da bruma. Um Kandra, a criatura disse, enquanto sua pele perdia a transparência. Um espectro da bruma que evoluiu, você poderia dizer. Vin se virou, enjoada, lembrando das criaturas que vira nas brumas. Carniceiros, Kalzer dissera. Criaturas que digerem os corpos dos mortos, roubando seus esqueletos e imagens. As lendas são mais verdadeiras do que eu esperava. Vocês eram parte deste plano também, o Kandra disse. Todos vocês. Vocês se perguntam por que ele se precisava de uma gangue. Ele precisava de homens de virtude, homens que pudessem aprender, se preocupar mais com o povo do que com moedas. Ele os colocou diante de exércitos e multidões, deixou que praticassem a liderança. Estava usando vocês, mas também estava treinando vocês. A criatura olhou para Dodson, Brisa e Ren. Burocrata, político, general, para que uma nova nação surja, serão necessários homens com os talentos individuais de vocês. O Kandra acenou com a cabeça na direção de uma grande folha de papel fixada em uma mesa não muito longe daqui. São instruções para que sigam. Tenho outras coisas a fazer. Deu meia volta, como se fosse partir, então se deteve ao lado de Ven, virando-se para ela com um rosto perturbadoramente parecido com o de Kelsier. Mesmo assim, a criatura não era como Renault ou Kelsier. Parecia sem paixão. O Kandra pegou uma bolsinha. Ele me pediu para lhe dar isso. Colocou a bolsa na mão dela, então seguiu em frente, enquanto o resto da gangue se afastava, dando-lhe um amplo espaço para sair do armazém. Brisa começou a caminhar até a mesa, mas Ham e Dodson foram mais rápidos. Ven olhou para a bolsinha. Estava com medo de ver o que continha. Correu para se juntar à gangue. A folha tinha o mapa da cidade, aparentemente copiado do que Marsh enviara. No alto estavam escritas algumas palavras. Meus amigos, vocês têm muito trabalho a fazer e devem fazê-lo rapidamente. Devem organizar e distribuir as armas deste armazém. Então fazer o mesmo com os outros dois como este, localizados em outros bairros pobres. Há cavalos e um quarto lateral para facilitar a viagem. Uma vez que tenham distribuído as armas, vocês devem proteger os portões da cidade e submeter os membros restantes da guarnição. Brisa, sua equipe fará isso. Marchará primeiro contra a guarnição, para que possam tomar os portões em paz. Há 4 grandes casas que detêm uma forte presença militar na cidade. Eu os marquei no mapa. Ham, sua equipe lidará com elas. Não queremos outra força armada além da nossa dentro da cidade. Dodson, permaneça na retaguarda. Enquanto acontecem os ataques iniciais, mais e mais Ska virão aos armazéns quando as notícias se espalharem. Os exércitos de Brisa e Ham incluirão as tropas que treinamos, além de novas incorporações. Espero, dos Ska que se aglomerarem nas ruas. Vocês precisam se assegurar de que os Ska comuns recebam suas armas para que Trevo possa liderar o assalto ao próprio palácio. As estações de abrandamento já se foram. Renault entregou a ordem para nossas equipes de assassinos antes de trazer isso a vocês. Se tiverem tempo, enviem algum dos brutamontes de Ham para conferir suas estações. Brisa, seus abrandadores serão necessários entre os Ska para encorajá-los. Acho que é tudo. Foi um trabalho divertido, não foi? Quando se lembrarem de mim, por favor, lembre-se disso. Lembre-se de sorrir. Agora, movam-se rapidamente. Governem com sabedoria. O mapa da cidade estava dividido em diversas zonas marcadas com os nomes dos membros da gangue. Vin percebeu que ela e Caesar não haviam sido incluídos. Voltarei com o grupo que deixamos perto da nossa casa, Trevo resmungou. Eu os trarei aqui para que recebam suas armas. Começou a sair, mancando. Trevo? Ham perguntou, virando-se. Sem ofensa, mas por que ele o incluiu como líder do exército? O que sabe sobre guerra?
Trevo fez uma careta, então ergueu a perna da calça, mostrando sua longa cicatriz serpenteante que corria pela coxa e panturrilha. Obviamente, a fonte de seu colchear. O que acha? Onde acha que consegui isso? Ele disse, e se dispôs a andar. Ham se virou novamente, assombrado. Não acredito que isso está acontecendo. Brisa balançou a cabeça. E eu presumia que eu sabia algo sobre manipular as pessoas. Isso. Isso é incrível. A economia está prestes a colapsar, e a nobreza que sobreviver logo estará em guerra em campo aberto. Kel mostrou a todos nós como matar inquisidores. Só precisamos derrubar os outros e decapitá-los. Quando ao senhor soberano, os olhos se voltaram para Ven. Ela olhou para a bolsinha em sua mão e a abriu. Um saquinho, obviamente cheio de contas de Ation, caiu em sua mão, seguido de uma pequena barra de metal enrolada em uma folha de papel. O 11º metal. Ven desdobrou o papel. Ven leu. Ven leu. Seu dever original nesta noite seria assassinar os altos nobres que restavam na cidade. Mas, bem, você me convenceu de que talvez devam viver. Nunca descobri como este maldito metal supostamente deveria funcionar. É seguro queimá-lo. Não a matará, mas não parece fazer nada útil. Se estiver lendo isso, então eu fracassei em descobrir como usá-lo para enfrentar o Senhor Soberano. Não acho que importe. As pessoas precisam de algo no que acreditar, e esse é o único jeito de dar isso a elas. Por favor, não fique zangada comigo por abandoná-la. Deram a mim uma prorrogação de vida. Eu devia ter morrido no lugar de Mer há anos. Estava preparado para isso. Os outros ainda precisam de você. Você é a nascida das brumas deles agora. Terá que protegê-los nos meses que virão. A nobreza mandará assassinos contra nossos incipientes governantes do reino. Adeus. Falarei de você para Mer. Ela sempre quis ter uma filha. O que diz? Vin, Ham perguntou. Diz que não sabe como o 11º metal funciona. Sente muito. Não tinha certeza de como derrotar o Senhor Soberano. Temos uma cidade inteira, cheia de pessoas para lutar contra ele, Dox falou. Duvido, seriamente, que possa matar todos nós. Se não pudermos destruí-lo, podemos prendê-lo e jogá-lo em um calabouço. Os demais assentiram. Tudo bem, Doxon falou. Brisa e Ham precisam ir até os outros armazéns e começar a distribuir as armas. Fantasma, vá reunir os aprendizes. Precisamos que entreguem mensagens. Vamos! Todos começaram a se mexer. Logo, Ska, que nunca haviam visto antes, irromperam no armazém, empunhando suas tochas e contemplando com assombro a abundância de armas. Doxon trabalhou com eficiência, ordenando que alguns dos recém-chegados se encarregassem de distribuí-las e enviando outros para reunir seus amigos e família. Os homens começaram a fazer fila, recolhendo as armas. Todo mundo estava ocupado, exceto Ven. Ela olhou para Caesar, que sorriu para ela. Algumas vezes só temos que esperar o tempo suficiente, senhora, ele disse. Então, descobrimos por que exatamente estávamos mantendo a crença. Há um ditado do qual o mestre Kelsier gostava muito. Sempre há outro segredo, Vendo sussurrou. Mas, Caesar, todo mundo tem algo para fazer, exceto eu. Originalmente, eu devia assassinar nobres, mas Kel não quer mais que eu faça isso. Eles têm que ser neutralizados, Caesar disse, mas não necessariamente mortos. Talvez sua missão fosse simplesmente mostrar esse fato para Kelsier? Vin negou com a cabeça. Não. Tenho que fazer mais, Caesar. Agarrou a bolsa, frustrada. Algo amassou em seu interior. Abriu a bolsa e notou um papelzinho que não tinha visto antes. Pegou-o e desdobrou com delicadeza. Era o desenho que Kelsier lhe mostrara. A imagem de uma flor. Mary sempre a mantinha com ela, sonhando com um futuro onde o sol não fosse vermelho, onde as plantas fossem verdes. Ven levantou o olhar. Burocrata, político, soldado. Há algo mais de que todo o reino precisa. Um bom assassino. Ela se virou, pegando um frasco de metal e bebendo seu conteúdo, usando o líquido para engolir 2 contas de Ation. Andou até a pilha de armas, pegando um pequeno maço de flechas. Tinham pontas de pedra. Começou a quebrar as pontas, deixando cerca de 1 centímetro de madeira em cada uma. Descartando as hastes. Senhora? Caesar perguntou, preocupado. Ben passou por ele, procurando entre os armamentos. Encontrou o que queria em uma pequena cota de malha, feita com grandes anéis de metal entrelaçados. Soltou vários elos com uma adaga e os dedos reforçados pelo peltre. Senhora, o que está fazendo?
Ben caminhou até um baú ao lado da mesa, dentro do qual havia visto uma grande coleção de metais em pó. E encheu sua bolsa com vários punhados de peltro em pó. Estou preocupado com o senhor soberano, disse, pegando uma lima da caixa e raspando várias lascas do 11º metal. Deteve-se, olhando o metal prateado e desconhecido. Então, engoliu os flocos com um gole de seu cantil. Colocou mais alguns flocos em um de seus frascos de metais de reserva. Certamente, a rebelião pode lidar com ele, Caesar disse. Ele não é tão forte sem todos os seus criados, creio. Você está errado, Ben disse, levantando-se e caminhando em direção à porta. Ele é forte, Caesar. Gauser não podia senti-lo, não como eu posso. Ele não sabia. Onde está indo? Caesar perguntou atrás dela. Vin se deteve na porta, virando-se, as brumas se enroscando ao seu redor. Dentro do complexo do palácio há uma câmara protegida por soldados inquisidores. Gauser tentou entrar lá 2 vezes. Ela se virou na direção das brumas escuras. Esta noite vou descobrir o que há lá dentro. Decidi que sou grato pelo ódio de Rashek. Faz bem recordar que há aqueles que me abominam. Meu dever não é buscar popularidade ou amor. Meu dever é garantir a sobrevivência da humanidade.